também. Amém? Graças ao bom Deus. Queremos dar as boas-vindas aos que nos visitam pela primeira vez na comunidade Vida Plena. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Por favor, se manifeste, que queremos felicitar-lhes. Tem uma senhora. Por favor, qual é o nome da senhora? Nilva. Da onde que a senhora é? Eu vim de Portugal, mas sou brasileiro. De que lugar do Brasil? Goiás. A terra do Piqui. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida da Nilva. Agora temos a Nivan e a Nilva, né? Amém? Alguém mais nos visita pela primeira vez? Lá tem um jovem. Por favor, como que é teu nome? Samuel, de onde você é? Eu moro aqui, mas venho de São Paulo. De que lugar de São Paulo? São Paulo. São Paulo capital. Eu sou de Jundiaí, interior, um pouquinho ali perto. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida de Samuel. Alguém mais nos visita? Alguém mais nos está visitando pela primeira vez? Não? Deus abençoe. Então vamos cantar aquele corinho abençoado? Vamos ficar de pé, saudar-nos uns aos outros, abraçar-nos. Se quiser manter a distância, mantenha. Mas por favor, principalmente, saúde às visitas. Vamos lá. Visitante, seja com Jesus estamos dizendo a vida plena a você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo a vida plena a você. Não importa a igreja que tu és, se na casa do Senhor tu estás, se o teu coração é igual a meu, vai as mãos e meu e não será. Vai as mãos, vai as mãos, vai as mãos e meu e não será. Vai as mãos, vai as mãos, vai as mãos e meu e não será. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Jesus estamos dizendo a vida plena a você. Mas agora, visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo a vida plena ama você. Amém. glória a Deus. Amém, irmãos. Jesus é bom. As visitas, não se assustem, porque esse é um único minutinho que a gente pode soltar os problemas, se abraçar, alegrarmos no Senhor, né? Que bom, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos levantar um clamor pela vida do irmão Isaías. Ontem, aprove a Deus levar a senhora, a sua mamãe, e parece que ela foi dormir e passou para o Senhor. Estive lá antes do culto, orando com a família, e estivemos lá orando. Eles agradecem as orações, as condolências, mas não é fácil perder principalmente a mamãe. Vamos orar por eles. Feche os teus olhos. A mamãe é uma das fundadoras da igreja, do ministério, lá na cidade deles. Eu acho que é lá para cima, para o sul, para o norte, me esqueci o nome. Uma senhora que... Isso, Araguaína, obrigado, Santo. Jaraguaína. Tocantins, isso, obrigado, Santinho. E é uma das fundadoras da igreja. E aprove a Deus levá-la de uma maneira rápida. Ela foi dormir e passou para o Senhor. Mas não é fácil para a família. Então, já falamos hoje com os familiares do Brasil também. Transmitimos as nossas condolências em nome da comunidade Vida Plena, da igreja Vida Plena. Mas também disse que nós iríamos orar por eles. Vamos orar por eles? Fecha os teus olhos. Vamos clamar pela vida, por consolo na vida do irmão Isaías e a família. A guerreira parece uma Maria, não sei se é Joaquina, se não me equivoco, mas já está descansando nos braços do Senhor. E aprove a Deus levá-la. Vamos clamar a Deus agora para que Deus traga consolo para a família
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lemos, passa por aqui, companheiro. Lemos. Por favor. E ore pela família do irmão Isaías, esposa da irmã Ivonete. Todos juntos? Amém? Senhor, obrigado, Pai, nós te louvamos. Neste momento, Pai querido, a Tua palavra diz que chorai com os que choram. Pai, aqui esme aqui a igreja, ó Pai querido, clamando, ó Pai querido, meu Deus, ó Pai, clamando, ó Pai querido, consolo, ó Pai querido, meu Deus, para a família do irmão Isaías. Senhor, meu Deus, nós sabemos que é tão difícil, ó Pai querido, o momento que a família enfrenta, Senhor, meu Pai. Mas, ó Pai querido, contigo, ó Pai querido, papai, nós passaremos, ó Pai querido, meu Deus, ó Pai, todas as dificuldades. Senhor, meu Deus, ó Pai, faça de que, ó Pai, esta família possa, ó Pai querido, passar, ó Pai querido, meu Deus, esta dificuldade, Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, meu Deus, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá nos céus, Pai. Nós estamos aqui de passagem, ó Pai querido, e nós devemos preparar as nossas vidas, ó Pai, para que um dia nós possamos nos encontrar com o Senhor. E neste momento, ó Pai querido, meu Deus, este é o consolo que nós temos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, meu Deus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos à palavra de Deus. Em 1760, um homem chamado John Newton, ele estava fazendo uma travessia no oceano. Ele era traficante de escravos. Ele era filho de marinheiro, cresceu numa família revoltada, cresceu revoltado, e ele se dedicava ao tráfico de seres humanos. Ele traficava escravos. Numa das noites, houve uma tormenta tão grande que o navio ia afundar. E ele começou a escutar os escravos cantar. Aqueles escravos algemados, prisioneiros, aqueles escravos com uma vida indigna. Vários diretores de cine tentaram transmitir essa dura realidade. Um deles foi Steve Spielberg, com o filme Amistad. Muito bom, por certo. Mas quando John Newton viu que o barco ia afundar, e ele era anti-cristianismo completamente, ele odiava o cristianismo. Ele ouvia os escravos cantando uma suave melodia no idioma deles. Essa era a melodia. Ele perguntou aos escravos: por que vocês cantam se o barco vai afundar? E os escravos disseram: o barco afunda, mas as nossas almas não. Amém. Aquilo tocou o coração de John Newton, e ele ficou tão impactado que ele decidiu não mais ser um traficante de escravos. Se encontrou com John Wesley, famoso reformador, que pregava contra o tráfico de escravos. John Newton se converteu num ardente pregador da palavra de Deus, foi pastor durante vários anos, escritor de vários livros, e alguns nós temos acessos. Mas aquela melodia não saía da mente dele. Aquilo marcou o coração dele. E um dia ele sentou. Aquela canção, quando ele perguntou para os escravos, eles diziam: é a canção da nossa terra. Ele traduziu aquela canção para um hino, que ficou conhecido como Maravilhosa Graça. Um dos diretores transmitiu num dos filmes chamado 12 Anos de Escravidão, baseado parte do que aconteceu com John Newton. Veja esse vídeo comigo. Amazing grace, how sweet the sound.
Eu animo a vocês buscar um pouco mais sobre essa história. Foi a graça de Deus que nos salvou. Foi a graça de Deus que nos trouxe aos pés de Jesus. Não foi por obras, mas por graça. E pastor, o que significa graça? Graça significa favor imerecido. É isso daí. Eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aqui. Quem de nós merecíamos estar aqui? Quando John Newton conseguiu traduzir, ou pelo menos colocar letra nessa música tão bonita, cantada por almas livres no seu interior, aprisionadas por fora, mas livre por dentro, isso é graça. Quando ele conseguiu colocar a letra, esse hino traspassou os séculos, tem mais de 200 anos, e chegou até nós. O que é que nos sustenta verdadeiramente? Muitos pensam que é a sua posição econômica, o seu dinheiro. Tudo isso é bom, mas não é isso. Quando aquele dia chegar e se aproxima, quando Jesus vier buscar a igreja, e nós estivermos diante do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que ali será julgada as intenções do coração. As intenções do coração. E é quando eu penso nisso que eu penso, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu preciso desse favor imerecido. Eu não sou digno, Senhor. Quantas vezes a gente vem para a igreja quebrada? Um mau dia ou uma mau semana. Vocês não têm ideia de como nós os líderes, desculpe dizer, você não tem ideia, sim, vocês têm, de como nós os líderes lutamos para buscar do coração de Deus um louvor, como que ouvimos aqui, uma palavra. Os diáconos ficam ali atrás fazendo um trabalho tão excelente, um trabalho que é oculto, que ninguém se dá conta, mas muitas vezes os líderes, a gente vem rastejando para a casa de Deus. Alguns alcançam a maturidade de poder dizer, não, eu tenho que separar o meu problema do meu chamado. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de problema. Eu tenho que subir por aqui com o coração às vezes sangrando, ou talvez um líder tem que subir aqui com o coração sangrando. Mas o que é que nos sustenta depois de tudo? João capítulo 1, versículo 16, diz assim, João 1,16, e todos nós, João 1,16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e diz assim, com graça sobre graça. Está falando de Jesus, porque o versículo 17 diz, a lei foi dada por Moisés, no versículo seguinte, a graça e a verdade, versículo 17 diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja bem, você pode colocar o versículo 17 lá? João 1,17, o versículo seguinte. Mas diz assim, primeiro vem a graça, e depois vem a verdade. João 1,17. Jesus estava cheio de graça, mas nós parece que somos ao contrário. Nós estamos primeiro cheios da verdade, primeiro cheio da razão, e por último, se sobrar, um pouco de graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Misericórdia é você não receber o que você deveria receber. Isso é misericórdia. É não recebermos o que deveríamos receber. Graça é um favor imerecido, não tem como explicar a graça. Jesus, explicando as parábolas, ele fala sobre a graça. O pastor que deixa as 99 vai atrás de uma. E nós somos ao contrário, né? Se a uma não quer vir, deixa ela para lá. Importante é as 99, importante é a multidão, importante é o povão. E com a graça não é assim.
Jesus conta a parábola daquela mulher que perdeu uma dracma, eram 10, perdeu uma. E a mulher revirou. Que interessante, a dracma estava perdida dentro de casa. Muita ovelha perdida dentro do curral. Mas a mulher buscou e encontrou. E depois Jesus fala da parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas têm a ver com a graça. Porque os religiosos estavam tentando manchar a imagem de Jesus, porque ele conversava com uma prostituta. Às vezes eu fico pensando, imagina se os irmãos me verem conversando com uma prostituta, o que pode acontecer? Claro, que hoje em dia você tem que tomar até cuidado, irmão, porque tiram foto e começam a passar por aí, você não sabe nem o que está acontecendo. Chegando aqui, tinha duas irmãs conversando ali, e eu passei, saudei, as duas irmãs me deram um abraço santo, né? Falei, imagina se alguém tinha uma foto, duas mulheres abraçando o pastor. E faz maldade, porque tem maldade, irmão. Mas Jesus, ele sentava com as prostitutas, ele sentava com os ladrões, ele sentava com os religiosos, ele comia na casa das pessoas das mais baixas classes. Ele só não se misturava, compactava com o pecado deles. Mas isso é a graça de Deus. E eu vou ser sincero, irmão, cada dia Deus está me falando mais. Que Vida Plena seja uma igreja pastoral. O que significa esse pastor? Todos seremos pastores? Não. Mas todos podem pastorear. Porque nós estamos atrás do título e esquecemos da função. E eu estou conversando com algumas pessoas, eu estou vendo como Deus está usando essas pessoas na função pastoral. Mas por alguma razão, quando você dá um título, parece que estraga a pessoa. Então deixa Deus te usar do jeito que você é. Vá atrás daquela pessoa, senta com ela. Vocês lembram a parábola do bom samaritano? Aquele homem investiu do próprio dinheiro dele. Invista do que você tem para abençoar as pessoas. Mas quando eu estava pensando na graça, eu lembrei de Raabe. Raabe é uma tremenda história de graça. Uma graça inexplicável, que não dá para explicar. Todos vocês conhecem a história de Raabe. Interessante que Raabe já vinha de uma família bem quebrada. Raabe era uma prostituta. Ela destruiu muitos lares, muitas vidas, muitos casamentos, muitos sonhos. Mas dentro daquela mulher destruída havia uma alma esperando restauração. Ela estava esperando algo acontecer da parte de Deus. E você, quando você lê Josué 2, você vê isso claramente. No capítulo 2, versículo 1, diz que enviou Josué, filho de Num, Josué 2:1, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, dormiram ali. Pergunta: será que esses espias sabiam que Deus faria algo com Raabe? Por que eles entraram na casa de uma prostituta? Eram eles homens que se prostituíam? Não. Por que eles entraram ali? Porque era o lugar menos improvável onde se buscariam espias. Todo mundo entra na casa de prostituta, qualquer tipo de gente. Então eles não buscariam na casa de uma prostituta. Eles entram na casa da prostituta sem saber que Deus estava guiando a situação. É aí onde eu quero chegar. Deus nos vai levar a lugares e a situações que nós não entenderemos, mas saiba que Deus está cuidando da situação. Amém. Tem um ditado por aí que Deus escreve certo por linhas Tortas. Como que é? É assim mesmo? Deus escreve certo por linhas tortas. Teu marido precisa de tradução? Não. Os diáconos me ajudam, se entrar alguém que precisa de tradução, já pergunta, tá? Mas o esposo da Gardênia fala português. William, não? Mingos. Essa semana vai ser o aniversário dele. A gente vai cantar parabéns para eles.
Os espias já me informaram. Mas mal sabiam eles que Deus estava cuidando da situação. Então, essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, ainda que não está exatamente assim na Bíblia, mas é uma realidade. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos nas tormentas. E quantas vezes Deus usa, escuta o que eu vou falar, que isso vai te balançar. Usa o teu erro para fazer a vontade dele. Eu não estou falando de pecado, estou falando de erro. Fala, puxa vida, não é isso que eu pensava, mas Deus tem um plano e um propósito. Quando estávamos no Brasil, fomos para o funeral do pastor Jorge. Depois eu fui com o Cleito e a Dé, fui visitá-los, e já era noite e a gente precisava comer alguma coisa. Né? Crente se reúne para comer, né? Aí, vamos comer o quê? Vamos comer uma pizza. Era isso, né, Cleito? Não, a gente queria ir para o restaurante. Ah, eles queriam ir para o restaurante. Claro, a gente chique é outra coisa. Aí eu falei, não, vamos para uma pizzaria, bom, irmãos, rodamos umas 2 horas, né, Cleito? Era isso, né? Oi. Não achavam, tudo fechado. Não é possível, Jesus amado. Até que vimos o Habib's. Quantos conhecem o Habib's? Tem muito em São Paulo, sei Jesus. Habib's. Aí o Cleito falou, entra aí, pastor. Parei o carro, aí o Cleito entrou, a menina no balcão falou, não, é só drive-thru, tem que ir lá no... Ah, tá bom. E demorava. Até que a menina nos atendeu, era o quê? 11h30, meia-noite? Meia-noite quase. Meia-noite. Já a fome tinha passado. A menina começou a nos atender, aquela que fica assim. Aí Deus falou, eu senti de Deus falar para ela, filha, posso fazer uma oração por você? Assim, irmão, na lata. Ela olhou, pode? Dá aqui tua mão no carro. Porque tem que ser assim, irmão, não perca a oportunidade, não. Não fica esperando a liturgia do culto domingo. Ah, não, domingo que vem. Não, irmãos, é amanhã. Deus te usa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em qualquer lugar. Pegamos a mão na menina, falei, Cleito e Débora, vamos orar aqui a hora. Começamos a orar. A menina era desviada do Evangelho. Então, irmãos, aquelas 2 horas perdidas não foram 2 horas perdidas. Deus nos queria levar a essa alma necessitada. Assim que os espiãos entram lá, e o nome dessa mulher era Raabe. Todo mundo conhecia a história dessa mulher. Vamos saltar para o versículo 8 do capítulo 2. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens, versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. 2:9. Todos os moradores da terra se derreteram diante de vós. Nós ouvimos falar grandes coisas. Nós estamos sabendo o que Deus fez através de Israel e por Israel. Nós sabemos que Deus está fazendo algo. Como isso chegou até Jericó? Chegou. Todos ouviram, mas por alguma razão, somente Raabe disse, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Versículo 10 diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Nós temos ouvido. Isso não passa desapercebido o que Deus está fazendo. Jericó tinha ouvido. Todos tinham ouvido o que Deus tinha feito por e para Israel. Mas a pergunta é se todos aproveitaram o ensejo. Porque Israel marchava para Jericó. Era muito fácil, irmãos. Era só o rei de Jericó ter mandado uma comissão de dizer, não destrua não, vamos nos converter a esse Deus. Ainda mais naquela época que o tema da algo divino era tão forte nas culturas. Mas não, ele endureceu o coração. Ele se jactava da sua muralha, que diz os historiadores, que passavam 2 charretes lado a lado com espaço, sem problema. Ele se jactava. Ninguém vai destruir a nossa muralha. Mas sabe o que fez Raabe? Ela falou, eu não vou confiar nesses muros, eu vou confiar neste Deus. Então, irmãos, Deus nos chama a não confiar naquilo que temos, mas no Deus que provê as coisas para nós. Amém. Aleluia. Assim que disse o versículo 10, que porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saísse do Egito, e os que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, o qual destruísteis. Ouvindo isto, versículo 11, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus. Quem falou isso para Raabe? E embaixo na terra.
Deixa eu ver se eu entendo, irmãos. Deus poderia ter feito isso no coração do rei de Jericó, não é? Mas quem disse que Deus obriga você a servi-lo? Ela não está dizendo, nós ouvimos, nós sabemos, todo mundo sabia. Mas eu me disponho, diz Rafa. Eu sei o que está acontecendo. O Deus de Israel é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Então a grande pergunta é: o que nós faremos com o que Deus está fazendo? Deus não podia ter usado o rei de Jericó, mas Deus preferiu usar um caminho em que ninguém daria crédito: a casa da prostituta, a casa da bagunceira, a dona barraqueira, a mulher de má índole, a mulher de má fama. Deus decide entrar naquele lar. Mas por quê? Porque aquele coração já se havia disposto para Deus. Eu não sei o que está acontecendo por aí fora, mas eu estou como aquele moço do profeta Elias, que dizia assim: eu vejo uma pequena mão levantando-se no horizonte. E Elias, o homem de Deus, disse: eu cheiro de chuva, vem uma grande chuva por aí. Irmãos, eu sei que vocês também estão sentindo o cheiro de uma grande chuva sobre as nossas vidas. Amém. Eu sei que vocês estão sentindo que Deus está por fazer algo. Algo está como que para desatar. E olha, irmãos, eu vou falar: Deus quebra paradigmas. Porque se nós não cantarmos 3 hinos, Deus não atua. Se nós não pregarmos 1 hora, Deus não se manifesta. Se nós não ungirmos com azeite, Deus não abençoou. Se nós não orarmos de joelhos, Deus não vai aceitar. E tudo isso está bem, mas são paradigmas. Quantos querem quebrar paradigmas? Amém. Vocês tenham cuidado, hein? Deus é especialista em quebrar paradigma, quebrar agenda. Uma vez eu estava preparando a Assembleia Geral da igreja, por certo, vamos ter uma Assembleia Geral com vida plena, para explicar os nossos processos que está acontecendo. E isso era lá na cidade de Dos Hermanos, em Sevilha. Eu me levantei às 5 da manhã, porque eu tinha uma assembleia, tinha que preparar informes. Eu falei: eu vou para a igreja cedinho, fico lá, aí eu pego o escritório e faço. Aí eu estou chegando na igreja, uma senhora vizinha fala: pastor, por favor, vem aqui em casa. Eu cheguei, era a dona Pepa, Josefa. Pastor, mira Pepe. Josefa e José. O Pepe, ele tinha caído e tinha dado com a cabeça e estava sangrando. E ela estava desesperada, era às 5:30 da manhã, e justo ela me viu. Aí eu falei: não, vamos já levar para o hospital. Bom, irmãos, aonde eu quero chegar? A minha agenda de preparar o trabalho para a igreja foi para o Beleléu, mas Deus tinha uma coisa mais importante ali. Naquele dia Deus quebrou paradigmas. Eu cheguei em casa e falei: Caíno, Dona Maria Mercedes McFarland, que é Mary, Dona Mary Mercedes McFarland, quem é Deus para você? Aí ela: toda teóloga, se graduou em Manchester, não sei o quê. Me deu toda uma explicação de Deus muito bonita. Eu falei: isso está lindo, mas comigo não funciona assim. Deus simplesmente hoje, Deus para mim é um quebrador de agendas. E Deus quebrou a minha agenda. Irmão, se Deus quebrar a tua agenda, não resista contra a vontade de Deus. Falando de quebrar paradigmas, eu vou anunciar algo aqui. Aqueles que aceitarem, digam amém. Os que não aceitarem, fiquem quietos. Olha, todo mundo ficou suspenso. Desce para lá e sem cleito. Igreja no parque. Amém. E por que não um domingo fechar esse templo e irmos para o parque fazer o culto? Amém. Com oferta incluída, hein? Porque agora é tudo no... né? Sim, irmãos. Quantos querem quebrar paradigma?
Quantos querem um domingo, pastor? Domingo nós vamos... Mas não todo domingo. Um domingo. Ou 2 domingos no verão. Sabe o que nós fazíamos lá na Espanha? Nossos cultos de quarta-feira era no parque, irmãos. Toda quarta-feira no parque. Era nosso culto. O pessoal já estava acostumado, esperava os crentes. Irmãos, teve conversão, até batismo do Espírito Santo teve no parque. Cura divina, porque Jesus faz isso. Então vão se preparando aí que vocês vão receber um flyer, viu? Igreja no parque. Show. Todo mundo lá pro parque. E leva a tua batucada lá também, Cleito. Nós estamos orando para os amigos do Cleito se converterem para a igreja. Vocês vão ver aqui uma batucada santa um dia desse, pastor. O negócio vai pegar. E dá certo. Mas vamos já, porque o tempo está muito rápido. Vamos para o versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. É Raabe falando assim, olha, Deus está fazendo algo na minha casa. Eu quero servir a esse Deus, só que eu tenho uma vida torta. Irmãos, Deus é especialista em trabalhar em gente torta. O filho do carpinteiro, eu nunca vou esquecer dessa poesia. O filho do carpinteiro chamava, né? A poesia. O filho do carpinteiro, esqueci, fez uma revolução. Assim, o filho do carpinteiro fez um mistério profundo. Com um prego e 2 martelos, ele revolucionou o mundo. Essa é coisas de escola dominical. Mas no versículo 11 diz que o nosso coração desmaiou, ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, ela está falando, olha, versículo 11. O Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Eu quero esse Deus para mim, só que eu tenho uma vida torta. Como é que eu faço? Irmãos, eu não sei vocês, mas deixa eu falar de mim, deixa eu abrir o coração. Eu estou me dando conta que eu estou me transformando em um pastor de escritório, irmãos. E eu não quero ser pastor de escritório. Só que todo pastor tem que cuidar da área administrativa. Eu gosto de estar no meio do povão. Esses dias eu falei para minha esposa, carinho, explica para mim em 3 minutos o Evangelho. Eu falei, nossa, não é que eu esqueci. Eu estou tão teólogo, eu estou tão formatado que eu não consigo chegar para uma pessoa que não conhece a Jesus e falar do Evangelho para ela. As pessoas têm vida torta. Você acha que elas estão preocupadas com a sola graça, a sola palavra? Você está preocupado com isso, as 4 leis espirituais? Elas querem, irmãos, que você ore com elas. Fala, ó, vem do jeito que você está, torto mesmo, arrebentado, vem, que o Deus que te aceita lá em cima é a igreja que te aceita aqui embaixo. Aleluia. Nós não estamos falando que vale tudo, não vale tudo não. Mas irmãos, não espere ter a vida certa para servir a Jesus, vem já. Vem agora. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, eu vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha só, irmão, uma mulher com uma vida torta, preocupado com a sua família. Ela falou, não, eu quero que vocês façam benevolência com a minha casa. Eu quero que a minha casa conheça de alguma maneira esse Deus, mas através de Raabe, através de uma vida torta, através de uma vida complicada. É sim, irmão, vai ser através dessas pessoas. Deus vai usar, Deus vai encaminhar, Deus vai... Esses dias eu falei para um casal, pastor, a gente está passando por uma situação, eu falei, não deixe de vir para a igreja, venha que vocês vão acertar, a vida de vocês vai dar certo, vocês vão receber a graça de Deus, vocês vão se posicionar, irmãos, vai dar certo em nome de Jesus. Eu já quero anunciar, viu? Já está chegando o 2º casamento da vida plena. Opa! E vai ser em Amsterdã. Oh, glória! No versículo 13, o 14, então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio, e será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Aqui é um pacto. Se você cumprir com a tua parte, nós vamos cumprir com a nossa. Não se preocupe que nós vamos cuidar da tua casa, da tua família, da tua parentela, mas se você falhar no pacto, então nós não temos compromisso com vocês. Versículo 15.
Então ela os fez descer por uma corda pela janela. Versículo 15. Então ela os fez descer por uma corda pela janela. Corda e janela. Só que tem uma coisa, o muro tem 30 metros. E agora? Imagina aqueles espias sendo descido ou descendo pela corda. A corda não arrebentou, o vento não soprou. Irmãos, quando Deus está no assunto, fica tranquilo que Deus vai se encarregar de que tudo concorra para a sua glória em nome de Jesus. Os espias vão, Josué se acerca à cidade e eles falaram: coloca um cordão vermelho no muro. Ela morava no muro, irmãos. E eu não sei quem falou há poucos dias atrás se o muro de Jericó caiu para a direita, para frente, para trás, ou foi uma implosão para baixo. Como é que foi isso? O certo é que quando Jericó é tomada, Josué e todo o seu exército deram... Quantas voltas eles deram? 7. Não, 7 dias. Quantas voltas? Quantas voltas eles deram ao redor de Jericó? Quantas? Está na Bíblia. 7 dias, não voltas. Quantas voltas? 13 voltas. Eles deram 13 voltas. Um dia dava uma volta, mas no último dia davam 7. 13 voltas. Toca a trombeta. O muro veio para baixo. Agora a pergunta é, irmãos, e aonde estava a família de Raabe? O capítulo 5, e nós terminamos com isso, revela que toda a família de Raabe estava junto com ela. No momento da implosão, vamos chamar assim, do muro, aquele fio de escarlata representando o sangue de Jesus era o símbolo. Porque, claro, o muro cai, qual é a casa aqui? Onde estamos? Mas tinha um sinal. E aquele sinal de escarlata, aquele linho, aquela lã de escarlata, era o que representaria a salvação para a família. Aquilo representa o sangue de Jesus. Já é hora de nós permitirmos que Jesus entre com o seu sangue no nosso lar. Agora imagina Raabe, a prostituta, falando com seus pais, falando com seus irmãos. Deus usando aquela mulher para evangelizar. Só que tem uma coisa, irmãos, ela decidiu mudar de vida. E porque ela decidiu mudar de vida, o Senhor entrou no lar dela, na casa dela. Agora ela já não é Raabe a prostituta, ela é Raabe a evangelista. Agora ela já não é Raabe a prostituta, ela é Raabe a pastora. Agora ela já não é Raabe a prostituta, ela é a Raabe que cuida da família. E olha como termina a vida de Raabe. Em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Versículo 3 de Mateus 1, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Versículo 4, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. O que faz uma prostituta na genealogia de Jesus? Uma virgem, Maria, eu entendo, mas uma prostituta? Isso é a graça de Deus. Qual a diferença entre Maria e Raabe? Maria a virgem, Raabe a prostituta. Qual é a similitude entre as duas? As duas precisavam da graça de Deus. Assim que essa mulher que mudou de vida, se casou, encontrou um homem que a aceitou como ela era, um homem que não jogou o passado dela na cara dela, um homem que aceitou ela no presente, um homem que a abençoou, tiveram um filho, se casaram, tiveram um filho, e ela veio ser a bisavó do rei Davi, nada mais e nada menos. O grupo de alabança de louvor passa, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias.
7 dias foram rodeados. Pela fé. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Ali você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. Você vai encontrar Josué, você vai encontrar todos os heróis do Antigo Testamento. Mas aí quando chega no versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que foi que salvou a Raabe? Foi a fé. Ela, estando como estando, ela buscou a Deus. E Deus a aceitou do jeito que ela era. Mas aí ela teve uma transformação profunda. Ela não poderia seguir do jeito que ela era. Quando ela viu o que Deus fez, ela abandonou aquela vida torta que ela tinha. Abraçou a fé do verdadeiro Deus. E agora ela tinha uma família. Agora ela podia olhar com dignidade no espelho de bronze. Ela podia falar: eu sou Raabe, esposa de Salmão. Eu sou Raabe, a mulher que Deus transformou. Eu sou Raabe, que tinha uma vida torta, mas que a graça de Deus me salvou. E agora ela podia contar a sua história. Paralelamente estava acontecendo a história de Ruth, outra estrangeira que foi insertada no povo de Deus. E quando nós chegamos em Ruth capítulo 4, versículo 13, terminamos com isso, com esses versículos, diz assim, Ruth 4,13: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu concepção, e ela teve um filho. Então as mulheres, versículo 14 e 4 de Ruth, disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Versículo 15: e ele te será recriador, restaurador da tua vida, essa versão é mais bonita, e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. O versículo 16 diz assim: e Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama. E o 17 diz assim: e as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Esse é o pai de Jessé, o pai de Davi. O versículo seguinte diz, o versículo 18: são estas as gerações, 18, são estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, 19. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, vamos lá? E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Como é possível isso acontecer? Como é possível acontecer isso com uma prostituta? É a graça de Deus. Ah, pastor, eu não sou como Raabe, mas eu tenho certeza que você precisa da graça de Deus. Ah, pastor, eu sou pior que Raabe. Você também precisa da graça de Deus. Shirley e João, estávamos evangelizando e os conhecemos, isso lá no sul da Espanha. Shirley havia abandonado a fé para abraçar a prostituição. No evangelismo ela chorou e o pastor veio fazer um culto na minha casa, só que ela ainda estava se vendendo. Eu fui, lembro que fui com a minha esposa, as nossas filhas pequenas, fizemos um culto na casa deles. Shirley chorou, seu marido não sabia da situação. Agora é um trabalho de restauração, restaurar os lares destruídos e o diabo destruído. Aquela mulher chorou, falou com o seu esposo, abandonou aquela vida torta. Lembro um dia que estávamos juntos e ligaram para ela e ofereceram, acho que era 3.000 euros, era só para dançar, não era para fazer nada. Agora ela estava fazendo, sabe o que? Limpando o banheiro, irmãos, porque assim é a cruz de Cristo. Hoje eu falava com uma pessoa: não, o cristianismo é sacrifício.
E ela falou: olha, pastor, é só para dançar, pastor. Eu falei: filha, você que tem que decidir. Porque se nós não cuidarmos, a gente nunca vai deixar a pessoa crescer. E ela chorando, porque tinha um filho que sustentar no Brasil, a mãe passando mal, ela limpando o banheiro, a igreja dando cesta básica. Mas eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Ela abriu o telefone, tirou o chip, quebrou, esmiuçou e falou: nunca mais eu volto para essa vida. Aonde está Shirley hoje? Ela e o esposo estão dirigindo uma igreja em Goiás, servindo ao Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu creio profundamente que Deus é poderoso para fazer conosco o que Ele fez com John Newton, o que Ele fez com Raab, o que Ele fez com o filho pródigo. É a graça de Deus que nos sustenta. Talvez você está lutando para servir ao Senhor e avança uma semana e cai em duas. Lê um capítulo e fica um mês sem ler a Bíblia. Consegue avançar em uma direção e cai na outra e você está desesperado. Clame pela graça de Deus nesta tarde. Diga: Jesus, eu quero. Quantos querem? Diga: Jesus, eu quero. Vamos louvar a Jesus com esse hino. Aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém que quer voltar para Jesus, que precisa da graça de Deus. Alguém que precisa se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Será para sempre meu. Liberto eu vou de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e liberta eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aplauda ao Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Que alegria que o nosso irmão aceitou a Jesus. Festa no céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Que vontade de seguir cantando, irmãos. Irmãos, eu pedi para o grupo cantar esse hino. Acho que era 1 hora antes do culto, né, gato? Tadinho, eu coloquei eles num apuro. E nunca, irmão, nunca tinham ouvido essa música. Olha aí, Santinho, nosso grupo novo, né? A letra. Mas, irmão, glória a Deus, saiu bem, não é? Vamos dar um aplauso ao Senhor.